Eu pergunto ao Marminho como é que ele tem visto algumas mudanças na Câmara, sobre o horário, não sei se sobre os dias da semana vai haver alguma mudança, e sobre a retirada ou não daquele vidro que separa os vereadores do auditório. O que você acha disso tudo, Marminho? Pois é, o presidente que colocou esses vidros na Câmara para separar, soltou uma nota, um discurso bem da arena dos anos 70, falando que pessoas que iam lá pressionar a Câmara eram subversivos. Foi numa época de estudantes, né? Foi de estudantes e tal, e que era preciso separar as pessoas que estavam nas galerias do plenário por questão de segurança dos vereadores, que para mim é um argumento falso. Eu não vejo possibilidade das pessoas fazerem alguma coisa contra os vereadores ali no recinto do plenário, que elas não possam fazer na rua, quando os vereadores estiverem andando. Né? Isso pode acontecer. A pressão da população é normal que as pessoas apareçam nas sessões da Câmara, pressionem, fiscalizem quem deve fiscalizar o Executivo, e não só é normal, é desejável que isso aconteça. Então, já fizemos um abaixo-assinado uma época, eu e outras pessoas, já encaminhamos para a Câmara Municipal, pedindo a remoção desses vidros, não foi atendido. Aconteceram reações no plenário bastante iracundas com relação a esse abaixo-assinado, que eu não vou comentar aqui. E outra medida que foi tomada para isolar os vereadores da população foram essas fatídicas sessões à tarde, e não mais à noite. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. É sempre pequeno. Agora, tem um projeto recente de um dos vereadores que está propondo uma segunda sessão deliberativa durante a semana. A sessão deliberativa é quando os vereadores, no Congresso é a mesma coisa, na Assembleia é a mesma coisa, quando eles se reúnem para votar mesmo, vai ser discutido e vai ser votado. É quando eles tomam mesmo uma decisão. Outras partes são para simples debate de ideias, homenagem e tribuna popular. Bom, então seriam 2 sessões por semana. Por semana, mas a sessão que está sendo proposta para segunda-feira também aconteceria à tarde, às 15 horas. Então, surge esse problema, e eu tenho visto que tem um agravante nisso, é que quando às 15 horas da tarde aparece algum público lá, é um público bem orquestrado. É alguém que liberou seus funcionários para irem lá pressionar na forma que eles querem. A gente vê isso quando tem interesse de alguma empresa ou quando tinha interesse do prefeito, que a gente via até lá funcionários públicos ou pessoas que deveriam ser funcionários públicos dizendo: queremos justiça, o nosso prefeito é um injustiçado, é um perseguido, é um coitado. E a gente sabe que essas pessoas não estavam expressando um ponto de vista sincero, não, elas estavam lá porque tinham recebido ordem de chefe. E outra coisa que é importante notar é que na outra semana nós falamos aqui das OS e questão das terceirizações, é que havia um projeto de uma vereadora instituindo a ficha limpa, exigência da ficha limpa para os donos de empresas que fossem concorrer a licitações da prefeitura. Isso é importantíssimo para que, por exemplo, uma empresa que não fosse de propriedade de um Najnaras, que é um indivíduo que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ou de um Fernandinho Beiramar, ou de algum conhecido
ex-deputado, ex-senador corrupto que foi caçado. Algum empresário regional, ou empresário que não se enquadre, que está fazendo, entende? Para não ter o crime organizado ganhando licitações, não ter os corruptos ganhando licitações. É preciso ter isso, porque hoje em dia o que pode acontecer? Um vereador pode ser cassado pela justiça, por exemplo. Tá? Ele não pode ser daí nomeado para a prefeitura, não pode ser eleito vereador mais, não pode trabalhar em gabinete nem nada. Uma empresa. Mas ele pode abrir uma empresa e aí, como ele já tem amigos na Câmara e na Prefeitura, ele pode ganhar essa licitação e passar a viver às custas do município de novo, com o mesmo esquema de corrupção, etc. Então era de fundamental importância ter essa lei para o município. Foi barrada essa lei com o argumento da inconstitucionalidade. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho respeito pelas divergências, mas, como dizem os advogados, justamente data vênia não procede. Porque o município tem o direito de complementar a legislação federal. Existe uma lei federal das licitações. Nada impede que os estados tenham uma legislação própria em complemento a essa lei, nem os municípios. E outra, por força mesmo da Constituição, os municípios, os estados e o governo federal têm de velar pela probidade administrativa. Então, se a Câmara aprovasse uma lei dessas e a mantivesse, se tivessem derrubado o veto, ela estaria estritamente dentro da Constituição, porque está cumprindo um dever que é dela, de fazer isso. Entendeu? Eu não sei o que motivou essa divergência de pontos de vista. Eu não vou dizer que todo mundo que corroborou esse veto estava mal intencionado. Eu não vou dizer isso. Porque eu admito que as pessoas possam ter opiniões diferentes da minha e se enganarem, como eu posso também estar enganado. Mas a minha posição é que foi uma derrota para Taubaté. Depois de tanto tempo que a gente está vendo tantos problemas na cidade, nós já tivemos aí um governo há uns 12 anos, 16 anos atrás, ou mais, quando a Câmara ainda era lá no alto, que tinha uma SEI para investigar supostas irregularidades com a instalação de novas empresas, que tinha o GEIM tal. Nós tivemos esses 8 últimos anos do ex-prefeito que não foram fáceis. O antecessor dele, nós tivemos problemas até mesmo com essa questão do prédio da Câmara, do jeito que foi feito. Construído tal. Agora. Pois é. Nós precisamos ter medidas, instrumentos para sanear essas coisas. Sem trauma, sem drama, com eficiência e rápido. Não para destruir as pessoas, mas para preservar o bem da população. Verdade. Entende? Quem está lá... O Brasil, Taubaté, está todo mundo precisando de rédea curta. Porque está tudo muito à vontade. Exatamente. Está acontecendo tudo que querem, que fazem, ou debaixo do tapete, ou por cima do telhado. Tudo muito escondido e muito à vontade. A transparência não chega a acontecer. Também em Taubaté. Exatamente, gente. É um apelo. As pessoas que recebem mandato, receberam o mandato para servir, não para se servir. Estão se servindo muitas vezes. É isso que precisa conscientizar as pessoas. Isso não custa muito pensar assim. Tá? Quem tem como grande aspiração na vida ser prefeito, ser vereador, ser governador do estado, se essa é a sua aspiração, tem aspiração de servir. Não custa nada. Você vai ser muito mais feliz fazendo bem às pessoas e se esforçando para fazer o bem do que servindo. E para ser uma pessoa de bem,
principalmente, né? Porque hoje, quem é de bem, quem é do mal, todo mundo pode ser dos dois lados, como a gente tem visto. Pois é, mas as pessoas vão. Eu acho que você poder terminar uma vida pública dizendo esse é um país melhor do que quando eu encontrei, porque as pessoas estão melhores, estão vivendo com mais dignidade, estão mais felizes, e tudo que eu fiz honestamente, isso daí não tem preço. Verdade. Isso não tem preço. O ouro do mundo não vale isso. Isso é. Bom, enfim, é o meu ponto de vista. Marminho, um terceiro e último ponto, eu queria apenas comentar com você sobre as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos, que começou ontem, né? E que, segundo se informa, virou uma eleição muito mais política do que sindical. Muito mais partidária que sindical. Muito mais partidária do que sindical. O que você está achando disso? Bom, eleição em sindicato normalmente é mais renhida, é muito mais disputada que eleição para vereador, prefeito e tal. Mas tem a questão de máquina também. É preciso ter máquina, é preciso ter estrutura para disputar. E precisa ter gente com coragem, porque o sindicalismo não é um meio para iniciantes. Não existe sindicalista ingênuo. O ingênuo, por definição, não é sindicalista. Mas, a partir do momento... Sindicalismo no Brasil, que praticamente começou a ser notado com Lula, que fez os metalúrgicos mas aí que tá. saírem de trás da moita. O sindicalismo hoje no Brasil é muito voltado para a teoria do sindicalismo de sindicato, de resultado e o chamado sindicalismo propositivo, que são novos. É um sindicato que não mais confronta patrões, tá? Isso é diferente, por exemplo, da posição da esquerda sindical, que hoje é minoria, que diz assim, não, nós somos atacados, nós devemos ir à luta, sim, né? A esquerda sindical não exclui possibilidade de negociação, tanto é que ela vai para a mesa de negociação. Quem bate cartão não vota em patrão. Pois é. Ainda é isso aí. Não, mas ela vai para a confrontação. Agora, o sindicato dos metalúrgicos de Taubaté há muito tempo é um sindicato cultista e ele segue essa linha de concertação, de não confrontação, que a CUT tem assumido nesses últimos anos. O que aconteceu é que essa eleição tem duas chapas com mais chances de vencer. Eu não sabia nem da existência de uma terceira chapa, eu fiquei sabendo recentemente. Não vou falar dela porque eu não me inteirei. Eu acho que eu conheço a pessoa que está encabeçando, eu conheci há uns 3 anos atrás, mas eu não posso dizer que eu não tenho certeza. Mas as duas chapas com mais condições, que é uma chapa da CUT, que é a chapa que está em fim de mandato, que está buscando a reeleição, e tem a chapa, a chapa 2, que é a chapa principal adversária, desafiante e tal. As duas chapas, elas defendem mais ou menos o mesmo tipo de sindicalismo. Só que, por detrás das chapas e do sindicato, tem uma disputa político-partidária, porque o presidente do sindicato dos metalúrgicos de Taubaté foi para o segundo turno como candidato a prefeito na eleição passada. Então, o sindicato dos metalúrgicos... Sendo que o segundo candidato é um ex-presidente também que tenta voltar? Pois é, o Birubiru, que era da mesma linha dele. Ele que passou para ser amigo do outro. Pois é, mas aí que está. O presidente atual do sindicato, em fim de mandato, ele foi candidato a prefeito e ele chegou ao segundo turno, não se elegeu. A partir desse momento, os políticos de Taubaté passaram a olhar mais para esse sindicato, que é um sindicato grande,
é um sindicato importante, é um sindicato influente, tá? Dentro do que os sindicatos podem ser influentes, porque os sindicatos não podem tudo, mas é um sindicato importante porque ele também representa uma categoria que trabalha num setor importante da economia, que é o setor industrial, metalúrgico, não dá para negar isso. O que está se dizendo é que a chapa adversária está ligada aos tucanos, ao PSDB. E já há declarações de apoio de vereadores a uma chapa e outra. Você vai me perguntar, esses vereadores estão errados de fazer isso? Eu vou dizer, em parte não. Porque se eles estão realmente apoiando essas chapas, eles devem deixar claro que eles estão fazendo isso. No caso, manifestaram, segundo eu li em jornais, apoio à chapa 1, vereador Carlos Peixoto e vereador Jefferson Campos. Manifestaram apoio à chapa 2, vereadora Vera Sala, do PT, vereador Jofre Neto, do PSB, vereador Paulo Miranda e vereador Nenecas. Esses três últimos são da coligação do atual prefeito. A Vera Sala é da oposição. Ela é do outro sindicato, é o sindicato dos bancários. Não se sabe se o vereador Salvador Soares tomou partido, parece que não. Parece que ele teria dito que não quer se meter nisso. Ora, quando esses vereadores expressam esse apoio, que eu estou dizendo, eles fazem bem de deixar claro o que eles estão fazendo e não fazer escondido. Mas quando eles expressam esse apoio, eles deixam claro que sim, que tem uma certa partidarização dessa eleição. Que não é exatamente novidade. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, as pessoas que estão no sindicato, né, que lideram, estiveram na eleição municipal. Elas têm uma política, elas também têm uma política e uma militância partidária. É inegável que existe uma relação entre a CUT e o PT. Não que a CUT e o PT sejam a mesma coisa, porque uma é uma instituição sindical, outra é uma instituição partidária. Mas as pessoas que militam normalmente na CUT militam normalmente no PT. Conheço exceções, mas tem isso. Então, existe essa partidarização sim. E aí é óbvio que existe o interesse na eleição presidencial no ano que vem. E o Vale do Paraíba é uma região importante para decidir essa eleição, porque não tem um eleitorado exatamente pequeno, mas tem um eleitorado médio numa zona importante para a economia do país. 1,5 milhão de eleitores, né? 1,5 milhão de eleitores. Mas mais importante é que a representação econômica dessa região. E você já tem o prefeito de São José dos Campos, que é do PT. Mas você já tem o de Taubaté, que é do PSDB. Do PSDB, mas a principal cidade o PT ganhou. Né? E você tem, e o PT quase levou aqui, né? Quer dizer, quase levou, digo, se tivesse um pouco mais de tempo de campanha, ele poderia ter diminuído essa diferença. Mas então, quer dizer, essa eleição do sindicato dos metalúrgicos, ela vai ser um dos fiel da balança. Um dos pontos por qual vai passar a sucessão da presidente Dilma. Quer dizer, não digo que se a chapa 2 ganhar aqui vai ser o Aécio o próximo presidente. É uma prévia, uma pequena prévia. Mas, por exemplo, se a chapa 2 ganhar aqui, indica que eles podem ter uma dificuldade maior de se organizar para a sucessão da Dilma aqui em Taubaté. Essa mesma questão também ocorre com a POSP, no nível estadual. A POSP é acusada, a direção da POSP é acusada de fazer uma política muito próxima do PT, e o PSDB, que é o acusador, diz que a POSP faz greves em certos momentos para atrapalhar o Alckmin ou o Serra, ou qual dos dois seja o candidato. Né? Existe essa partidarização. No frigir dos ovos, eu acho o seguinte:
para a categoria dos metalúrgicos, em termos de ganho, de resultado e relacionamento deles com as empresas, não vai mudar muito, se for a chapa 2. Eu acho que vai ter a mesma política de conciliação, de convergência, mesmo que isso implique ter banco de horas, PDV, mudança da grade salarial. Eu acho que essa política vai continuar com as duas chapas, tá? O trabalhador tem que ter ciência disso, se ele quer votar nisso, se ele acha que esse é um caminho importante, que é o que deve ser para preservar empregos, investimentos, tal, se ele acredita nisso, então ele tem a ciência disso. Mas realmente o que está mais em jogo é a questão da sucessão presidencial e não tanto uma mudança de política ali dentro do sindicato. Sendo que o Vale do Paraíba sempre o PSDB, comparando com o PT, o PSDB sempre tem mais votos do que o PT aqui no Vale. Mas, olha, eu acredito que essa tendência vai ser revertida agora, porque o que aconteceu com o PSDB é o seguinte: o PSDB, de certa forma, tentou suicídio no episódio do Pinheirinho, quando eles enfrentaram aquela situação para devolver o terreno para o Najinaras e simplesmente botou para fora as pessoas, destruindo as casas delas, com violência policial, uma força policial que não se usa contra o PCC, não se usa contra nenhuma facção, usam-se contra famílias, contra famílias carentes. A partir desse momento, o senhor Cury decidiu que o próximo prefeito de São José não seria tucano. E o senhor Alckmin também, e o senhor Emanuel. Se eles queriam manter o controle daquela cidade no PSDB, eles teriam que ter tentado outra solução mais negociada, mais pacífica para essa situação. A partir desse momento, pode estar em curso um efeito dominó, que não atingiu Taubaté por causa da força histórica das lideranças do PSDB na cidade. No caso, o prefeito quase vitalício nosso, Bernardo Ortiz, que se reelegeu e elegeu seus sucessores. Mas não está assegurado a hegemonia do PSDB no Vale, não. E nós não sabemos se não sabemos, porque não sabemos mesmo, não é questão de torcida nem de antipatia. Nós não sabemos se o próximo prefeito será o atual, se será outro tucano, ou se não será mais um tucano. Pode bem acontecer que nós venhamos a ter mais prefeitos petistas no Vale e pode ser que o próximo prefeito em Taubaté seja um petista, sim. Não tem? Enfim, o que a cidade precisa é de novas lideranças. Pois é, as renovações acontecem, talvez não sejam aquelas que a gente queira, mas elas vão acontecer mais cedo ou tarde, porque o jogo político é dinâmico. Verdade. É isso. Agradecemos a atenção de vocês, o apoio, o prestígio, e convidamos para a próxima semana nova análise global de Taubaté e do mundo aqui com Marmin, professor Marmin. Muito obrigado. Leiam os diários de Taubaté, que eu estou falando dos diários porque tem mais. Tem mais de um e tem todo dia, mas leiam a imprensa regional para comparar, sim. Leiam o Diário Taubaté também, comprem outros jornais também, se vocês quiserem, para comparar, para proteger, mas não deixem de ler. O Diário de Taubaté gosta de Taubaté, é feito aqui. E é o mais antigo que... E é o mais antigo, sim, 38 então, anos de jornal. Mas eu acho que já tinha Diário de Taubaté antes. Teve 1800 teve 1800. Então, gente, Taubaté já chegou a ter 20 jornais, gente. Não vamos deixar morrer o jornalismo na cidade, vamos dar uma força. E o Diário de Taubaté está cada vez indo mais em frente, com o apoio de vocês. Obrigada.